Bom dia, pessoal, Rafael falando aqui. A Juju não está aqui comigo nesse momento e passando para falar para vocês aqui nesse iniciozinho que a introdução original do vídeo, vários arquivos infelizmente corromperam, então eu tô tendo que gravar de novo aqui. Mas nós, vida que segue, estivemos em Liechtenstein, levamos aproximadamente umas 2h20 para chegar lá. Saindo de Berna, pegamos o trem, mais ou menos 1 hora até Zurique. Em Zurique pegamos outro trem, mais ou menos 1 hora até Sargans. Em Sargans pegamos um ônibus, mais ou menos uns 20-25 minutos até Vaduz. Chegando na pracinha de Vaduz, nós pegamos a subida para o Castelo de Vaduz, que é o ponto turístico mais famoso de lá, mais ou menos umas meia hora subindo. E daqui vocês já conseguem acompanhar no vídeo aí o restante das explicações e as imagens. Então, se vocês gostarem, já sabem o ritual e a gente se vê. Nós descemos no ponto de ônibus Vaduz Stedley, que é aqui do lado do Centro de Informações Turísticas, e lá do outro lado da rua é onde é o mercado, onde nós compramos ali o nosso almocinho. Então nós estamos na praça desse ponto aqui de ônibus, andando em direção ao caminho lá para cima do castelo. Bora andar. Bora andar. Seguindo as placas, nós temos aqui a placa de pedestre lá pro castelo, né? E aqui, onde está escrito, é o caminho para os carros. Encarar. Falando um pouquinho sobre o Principado de Liechtenstein, ele possui aproximadamente 160 km² de área. Grande, né? O que dá aproximadamente o tamanho de Niterói, no Rio de Janeiro. E para uma comparação melhor, é 137 vezes menor que Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Possui aproximadamente 39 mil habitantes e fica localizado entre a Suíça e a Áustria. É uma monarquia, o que significa que tem um príncipe que manda em tudo aqui. A capital é Vaduz e o maior município é o município de Cham. A língua oficial é o alemão e, pasmem, tem um dos maiores PIBs per capita do mundo, 180 mil dólares por pessoa. Desconsiderando aquele poder de paridade de compra, que é a inflação, blá 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 blá. Mas, como a Juju disse, o maior do mundo. E de onde surgiu Liechtenstein? Então, a família Liechtenstein era muito envolvida com política na época do Império Romano. E eles ajudaram o imperador romano em uma certa situação. E esse imperador promoveu um dos membros da família a príncipe. Até então eles não tinham nenhuma influência no império. E depois que ele foi promovido a príncipe, que foi ali no início do século XVII, ele pôde comprar algumas terras que eram consideradas terras que não poderiam ser vendidas. Terras que não tinham senhor feudal, mas que pertenciam ao Império Romano. Com essa permissão eles foram comprando essas terras, até que em 1817 o imperador romano decretou que todas essas terras foram meio que ajuntadas e viraram um grande terrão. E esse terrão foi promovido a principado. De Liechtenstein, da família Liechtenstein. Exatamente. Daí o nome Principado de Liechtenstein. E depois, o que aconteceu com Liechtenstein? Então, depois foi guerra, dedo e gritaria. Tiveram várias alternâncias nos impérios, depois de Napoleão, depois
porradeiro generalizado, até que até o final da Primeira Guerra, Liechtenstein era associada ao Império Austro-Húngaro. E os principais governantes daqui, na época, viviam em Viena e tiravam a maioria das riquezas e o sustento de lá. Porém, depois da Primeira Guerra, a Áustria totalmente quebrada, e isso fez com que praticamente Liechtenstein fosse obrigada a fazer um acordo monetário e aduaneiro com a Suíça. O aduaneiro significa meio que fazer um bloco comercial com livre comércio entre as partes e com a tarifa externa sem controle dos dois, né? Tarifa externa única. Um lá tava capengando, vai correr pro outro, né? Exatamente. Então, até hoje, Liechtenstein usa o franco suíço como moeda e a Suíça representa Liechtenstein perante o mundo, nos fóruns e tudo mais. Um anexo da Suíça. Exatamente. Aí, então, em 1929, já bem depois da Primeira Guerra, o Franz I, que era o príncipe, sucedeu ao trono. Só por uma coisa carinhosa, eu vou chamar de Franz mais velho, porque tem outros Franz na história. Mas o Franz mais velho sucedeu ao trono com 75 anos de idade. Vem. A questão é que ele era casado com uma moça chamada Elisabeth von Gutmann. E qual que era o problema disso? A Elizabeth era uma mulher muito rica de Viena e filha de um empresário judeu. Então vocês já conseguem fazer uma ligação aí entre Áustria, 1929, 9 anos antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler e judeus. Não dá, né? Então, em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha e o Franz mais velho elegeu o sobrinho dele, o Franz mais novo, para ser o regente de Liechtenstein. E assim que ele morreu, 2 meses depois dessa nomeação, o Franz mais novo se mudou de vez aqui para Liechtenstein. E ele foi tomando como medidas econômicas para o lugar tudo que ele aprendeu com a Suíça durante a Segunda Guerra toda. Eles ficaram neutros, né, seguindo os conselhos da sua orientada. E o Franz mais novo, ele conduziu aqui Liechtenstein até mais ou menos 1989, que foi a data de falecimento dele. E desde então o filho dele assumiu. Franz III? Sacanagem. Não, é Hans Adam I, se eu não me engano. Se tiver errado, eu corrijo. Que é um cara bem voltado assim para esse lado do libertarianismo. Ele impõe pouco peso do Estado sobre o Principado. Ele diz que se a indústria privada é capaz de fornecer os serviços para a população, você não precisa que o Estado se meta muito. E ele defende também que, como Liechtenstein é um lugar muito pequeno, não tem como ser autossuficiente. Então ele precisa das fronteiras abertas mesmo, assim. E acabou sendo, desde esse pensamento de agora, com um pouco do pensamento do pai dele, lá em 1970, por causa do baixo imposto, abertura de comércios, várias empresas vêm para cá por causa dos baixos impostos, né? E desde então o país só prosperou muito, assim. Maneiro. E acho que é isso, né? De uma maneira geral. Tão pequenininho, mas cheio de história. Muita coisa. E tem algumas curiosidades, assim. É um país que tem mais empresas registradas do que habitantes.
Então tem muita pessoa de fora que vem trabalhar aqui por conta da carga tributária e por conta da especialização também, né? Como tem pouca gente, né? Tem especialista para tudo. Verdade. De uma maneira geral, assim. Então muita gente trabalha e tem muitas empresas de ponta, assim. A mais famosa acho que é a Hilt, que vende ferramentas elétricas aí para o mundo inteiro. É uma gigante do setor. E, como vocês lembram lá no início, é o maior PIB per capita do mundo, né? Então as pessoas, tipo, ganham muito bem. Acho que tá bom de história, né? Tá bom de história, vamos ver um pouquinho das belezas do local? Vamos terminar o nosso descansinho do banco aqui e continuar a subida lá pro castelo. Aqui na frente do castelo de Vaduz, a entrada não é permitida porque o Hans Adam, que é o príncipe aqui, ele ainda mora aqui, né? É a casa real. Então a entrada é não permitida. Mas aí você consegue olhar o castelo aqui de fora. Descer agora para ver os pontos lá embaixo da cidade mesmo. Seguindo aqui na rua principal, por onde passam os carros, nós estamos nos afastando do centro, indo em direção lá à vinícola, a Hofkellerei, para mostrar para vocês. Aqui nós temos a Hofkellerei, que é uma vinícola bem conhecida aqui, justamente por ser mais perto, né, como eu tinha dito. E ela está passando por umas obras, tanto aqui na entrada quanto no caminho aqui por dentro, que passava pelo vinhedo. Então não vai dar para passar ali para mostrar para vocês, mas eu vou tentar mostrar o mais perto que eu conseguir. E depois a gente volta aqui para ver se está aberto. Como eu falei, várias máquinas aqui, mas lá no final. Então não dá para passar por esse caminho aqui, que passa por dentro do vinhedo. Vamos ver ali. A área de degustação aqui. O resto da vinícola. E aqui, à minha direita, é onde é o restaurante, que ainda estava aberto aqui para comida, e a degustação que não mais, mas eu já explico para vocês ali fora. Nós havíamos visto na internet que a degustação era até 1 da tarde, não é isso? Isso. Então nós fizemos primeiro a subida lá pro castelo e depois viemos para cá. Só para mostrar a paisagem para vocês. Isso. Só que a gente entrou ali e viu que a degustação hoje ia até as 4 da tarde. Rolou uma esperança por alguns momentos. Faltava o quê? Uns 10 minutos para os 4. Só que aí a gente perguntou para a atendente ali, aí ela falou que agora tem um grupo grande para entrar. E hoje não dá mais. Então as esperanças se esvaíram. Novamente. A gente imagina que seja esse grupão todo aí que vai entrar agora. Mas não temos certeza. Não viemos para isso, tivemos a esperança Pois dele, é. não fizemos, então vamos voltar ao trajeto original. Isso. E voltar lá pro centro. Vamos dar uma caminhada. De volta aqui na Praça de Pedestres, a primeira parada que nós temos logo voltando lá da vinícola para cá é aqui a prefeitura, a Rathaus,
muito bonitinha e com essas esculturas na frente. E vocês vão poder reparar também que tem vários outros tipos de escultura muito parecidos com esse pelo centro aqui, né? Porque o Museu de Arte Moderna, ele tem uma influência bem grande aqui no centrão. E essa placa aqui, ela fala sobre a construção do prédio da prefeitura, que é de 32, e a sua renovação de 82 e 84. E vocês lembram que eu falei ainda agora sobre o Franz mais velho e o Franz mais novo? Franz mais velho, até 78, esse brasão que constituía a bandeira aqui de Liechtenstein. E a partir de 78, com o Franz mais novo, mudou-se o brasão e a bandeira que está até hoje aí. Aqui na rua de pedestres, ainda não deu 5 horas, mas tem bastante comércio. E como vocês podem reparar, tudo bem, apesar de ser sábado, não tem ninguém, assim, é muito pouca gente na rua mesmo. Cidade fantasma. Muito, muito pequeno mesmo. Esse aqui é um dos hotéis famosos aqui, o Residence. E aqui embaixo tem um restaurante também bem famoso que dá pra você comer normalmente. Mas hoje, aparentemente, não tem ninguém ali. Aqui nós temos o Museu de Arte de Liechtenstein. E como eu disse, outra escultura daquelas em bronze. E tem mais, assim, nas ruas transversais tem outras esculturas também em bronze, assim, que deixam o lugar bem mais bonito. Mesmo assim, dá um charme maneiro. De boaça. Mas sem roupa assim, nesse frio, deve ser sinistro, né? Fazendo cosquinha. Vamos chamar a chocolateria aqui, que também tá fechada. Continuar lá na rua principal. Um outro ponto que é sinônimo de orgulho são esses selos que o pessoal aqui, eles têm um maior orgulho porque é uma área forte desde a época da Rota de Milão, que fechou e voltou. Então eles têm o maior orgulho desse código postal deles. É bem legal e tem vários desses espalhados pela rua de pedestre. Bem no centro aqui da rua de pedestres mesmo, nós temos o principal centro de informações turísticas, que é bem bonito. E algumas outras obras de arte, umas construçõezinhas bem modernas assim, e um dos bancos aqui da cidade. E aqui na minha esquerda nós temos o Museu Nacional de Liechtenstein, em que basicamente ali tem muitas das riquezas que foram trazidas para cá quando o Joseph mais novo mudou de vez. Então tem algumas obras de arte, as joias da família Liechtenstein e alguns outros adornos assim de valor que estão dentro do museu aqui. Uma área de compras para tirar foto, também para fotos. Bem bonita a entrada.
Uma informação maneira é que isso aqui, ó, é a placa dos carros aqui de Liechtenstein. Aí esse FL significa esse Fürstentum Liechtenstein. Isso aqui é principado em alemão. E já aqui fora, as árvores já todas sem folha, né? Resquício do inverno. Esse prédio aqui Parece uma cabana? é o prédio novo do parlamento, o Landtag. E esse prédio aqui, bonitão, é o prédio antigo do parlamento, né? Hoje ele é uma construção do governo, um prédio do governo. Então vocês podem ver que ele tem uma fachada bem maneira, né? Até mais bonita que o outro. Mais antiga, mas bem mais bonita. O outro é mais moderno. Outras construções aqui bem moderninhas, coloridas. E o último ponto que a gente vai ver é a igreja. Aqui atrás de cada um dos bancos tem a Bíblia para você acompanhar a missa. Muito bonita. A entrada, muito bonita lá dentro, cara. Muito bonito mesmo. E do outro lado aqui, nós temos uns prédios bem modernos também, um jardim bem bonito. É muito bonita mesmo assim, Vaduz. É bem bonito. Cinco horas. Esse cubo aqui atrás tinha passado desapercebido pela gente, mas ele faz parte de um evento que está tendo no final de semana que a gente veio. Esse Vaduz Light Festival, que está quase na hora de começar. Então a gente vai dar uma segurada aqui para ver depois que tudo começar mesmo. Esse é o primeiro ponto do evento, que é a luz em movimento, né? O segundo ponto era aquela caixa de metal que a gente falou mais no início, que dentro dela fica fazendo um show de luzes e uns sons, mas estava um maior filão ali na frente, então a gente preferiu pular ele e continuar aqui na rua vendo os outros. Esse aqui é o terceiro ponto, a porta Coeli, em que ele faz isso aqui. Você fica ali na frente, as luzes marcam a sua sombra lá na parede, e agora que ela apaga, a sombra fica marcada lá para você tirar foto, fazer o vídeo. Porra, bem maneiro. Esse é o quinto ponto, a obra Norte-Sul, Leste-Oeste, que é a projeção das esferas ali em todas as paredes, né? Desse ambiente aqui. Muito lindo. Esse é o nono ponto, com a obra Sense, em que você pode passar por ali. Esse é o primeiro interativo, em que você é convidado a passar ali pelo meio para tirar foto, curtir as luzinhas. Bem simples. E esse é o 10º ponto, com a obra Portal, que é show de luzes e essas musiquinhas eletrônicas mesmo. Mas como vocês podem ver, pouquíssima gente, né? E daqui vamos nos encaminhando para o ponto de ônibus para voltarmos para casa, certinho? Então vamos por aqui. Aqui embaixo é aquela praça que a gente chegou no início, o ponto perto do supermercado. Então nós vamos passar aqui do lado do portal e descermos para pegar o ônibus. E última informação para fecharmos o vídeo
nos centros de informação turística tem a possibilidade de você pagar 3 francos e receber o carimbo no seu passaporte pela passagem aqui por Liechtenstein. Como faz parte do Schengen e tem acesso pela Áustria, né, à União Europeia, não tem necessidade nenhuma de você carimbar, mas fica de recordação, né, de souvenir. Então, gente, começou a ficar muito frio, a gente tem que correr para pegar o nosso ônibus ali. O Juju tá tremendo aqui do outro lado. Então, aquele procedimentozinho padrão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assinem o sininho para receberem as notificações. Comenta aí se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa. E obrigado para quem assistiu até aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo.